Fala pessoal, tudo certo com vocês? Muito prazer, professor Guilherme Henrique por aqui, e hoje eu quero dar para você 3 dicas para você dominar os hinos da harpa cristã, tá? Eu sei que para você, por que eu tô gravando esse vídeo? Porque a maioria da galera aí que acompanha o nosso canal sempre deixa nos comentários, né, essa dificuldade de tocar os hinos da harpa, de tocar na igreja, e na igreja um dos hinos mais tocados realmente são os hinos da harpa. E alguns motivos interessantes também para você ficar bom em tocar os hinos da harpa cristã é porque a maioria dos hinos da harpa, não a maioria, mas grande parte dele, isso depende também de igreja, de músicos, mas tem uma harmonia muito bem trabalhada, muito bem elaborada, e isso gera músicos mais experientes, músicos melhores, né? Do que os famosos. Eu até brinco com isso, né? Nada contra, a gente também toca e algumas músicas são bem legais, o chamado worship, né? Worship é aquelas músicas que geralmente é tocado com a cadência ali 1-5-6-4, 6-4-1-5, ou seja, fica só repetindo a mesma coisa, os mesmos 3-4 acordes, né? E já os hinos da harpa não, existe bastante harmonias bem trabalhadas, inclusive que usam todos os acordes do campo harmônico e ainda acordes adicionais, como empréstimos modais e etc. Então, sempre, principalmente para músicos de igreja, eu recomendo que dominem os hinos da harpa cristã. Além de ser, né, muito bacana para você que toca na igreja e louva a Deus, né? Além de você estar louvando a Deus, você está se aperfeiçoando para fazer a obra de Deus, para tocar na igreja, para ajudar e etc, né? E vamos lá, e isso então é muito importante para você desenvolver, né, se desenvolver como músico através das harmonias ali usadas nos hinos da harpa cristã, tá? Vamos lá, então isso é de suma importância. Agora eu vou dizer para você o seguinte: para você que está começando, muitas vezes você não vai conseguir, né, tocar os hinos da harpa cristã na hora, porque o que acontece muito nas igrejas é o que? As pessoas que vão lá cantar nunca cantam no tom da harpa cifrada, no tom da cifra e etc. Você pode dar o tom lá para ela, dó maior, ré maior. Na maioria das vezes a pessoa vai cantar em outro tom. Então é muito importante também para você que toca na igreja ou que deseja um dia tocar na igreja, desenvolver a habilidade de pegar o tom, né? Pegar o tom da pessoa, beleza. Então essa é uma das grandes dificuldades, né, de muita gente aí que acompanha o canal aqui, que quer tocar na igreja, é tocar os hinos da harpa. Então vamos lá, eu vou te dizer o que eu fazia, tá? Antes de eu mostrar aqui o passo a passo, o que eu fazia? Para mim, eu sempre, como eu disse já, e repito, eu tive muitas dificuldades para aprender violão no início, mas isso aqui parte de mim, eu sempre fui uma pessoa metodológica, não sei se existe essa palavra, mas o que eu quero dizer com isso? Sempre criei método para as coisas, né? Então se existe uma maneira Guilherme, tem que limpar esse mouse aqui, né? Você pega aqui, você faz isso e aquilo. Eu sempre, vamos dizer assim, eu acho um jeito, né? Eu sempre fui assim de pensar, será que eu posso fazer aqui para fazer isso aqui o mais rápido possível e de uma maneira eficiente, né? Tipo, sei lá, sempre fui assim, né? Eu vi a pessoa fazendo uma coisa lá que demora mais tempo, é mais difícil. Se eu, na hora, vem a ideia de fazer algo que pode solucionar aquele problema, pode fazer aquilo de forma mais rápida, né? Pode facilitar o trabalho, sempre fui por esse lado mais facilitador de gerar um método para as coisas, né? E com os hinos da harpa da mesma maneira. O que eu fazia? Eu ia para a igreja. Quando eu ainda não tocava na igreja, né? Quando eu estava tentando tocar de ouvido, o que eu fazia? Eu anotava os hinos que eram tocados, cantados na igreja lá no dia, no culto, né? Então 2, 3 hinos lá eu anotava. Tocou esse. Ficava olhando os músicos tocando, vendo quais eram as sequências que eles faziam e tal. E quando chegava em casa, o que eu pegava? Abria os hinos da harpa lá, falava pra minha mãe, por exemplo, mãe, ou pra minha irmã, mãe, canta esse hino aqui, deixa eu tentar tocar aqui. Aí minha mãe cantava lá, eu tentava pegar, né? Então tudo isso, a memória vai armazenando, o ouvido musical vai armazenando, por mais que errando, né, e tudo mais, mas você vai gravando ali as passagens, as sequências usadas, as sensações dos intervalos, isso vai armazenando, você está treinando seu ouvido musical. O problema é que a galera quer que aprenda da noite pro dia, né? Quer que aprender uma fórmula mágica que vai, sei lá,
Não existe, né, gente? Você precisa praticar. Você tem que educar o seu ouvido musical. Você tem que dizer para ele, ó, isso aqui é isso aqui, ó, esse acorde, esse grau gera essa sonoridade e etc. Não vou falar disso aqui agora. Vamos lá. Foco. Então, o que eu fazia? Eu anotava os hinos. Depois que eu comecei a ter algumas oportunidades para tocar também na igreja, né? Obviamente passava muito mico, porque, como eu disse, a pessoa ia cantar lá, às vezes a pessoa, eu falo para vocês, às vezes a pessoa terminava de cantar o hino da harpa, e eu ainda não tinha conseguido encontrar a sequência certinho, né? Às vezes, e o pior era quando a pessoa chegava e me dava o tom. Guilherme, pega aí em Ré maior para mim, irmão. Aí o Ré eu sabia fazer, né? Pegava lá, Ré maior. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. E aí agora, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Prisco. E não é sol, não. No aprisco. Eram 100 ovelhas. A juntá-las todas. Faltava uma, ali faltava uma. Imagina a bagaceira, errava tudo, ficava com maior vergonha, mas fazer o que, né? Eu também não tinha ninguém que tocava lá também, né? Se alguém reclamasse, falava, então vem aqui e toca aqui, né? Me ensina então, né? E é assim, gente, tem pessoas que deixam de tocar, de fazer porque tem vergonha. Não, se você tá lá fazendo e errando, é porque não tem ninguém melhor que você para fazer. Porque se tivesse, a pessoa ia lá e fazia, não é verdade? Você aprendia com ela. Humildade também, você ia lá e aprender com a pessoa que toca melhor que você. Não tem nada errado disso. Mas eu fazia o quê? Os hinos ali que eram tocados e eu errava tudo, eu anotava para quando chegar em casa eu tocar eles novamente, eu entender as sequências usadas ali. Isso é poderoso, gente, tá? Então, depois disso, o que eu comecei a fazer? Depois que eu aprendi um método de graus, tá? O método 6 graus, que é você tocar com a visão em graus e não em acordes e tudo mais, eu comecei a cifrar a minha harpa em graus. Olha que bacana. Por que que isso ajuda? Porque aí eu não precisava ficar preso ali tentando tocar na cifra dos hinos da harpa, nem nada disso, ou tentando lembrar as sequências. Eu anotava os graus em cima ali da harpa. Em vez de eu colocar Dó, em vez de eu colocar C, né? C, G, A, M, F, eu colocava os graus. Primeiro grau, quinto grau, sexto grau, tá? Mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Mais ou menos dessa maneira. Na verdade, exatamente dessa maneira. Só que na minha harpa, literalmente. E quando eu ia tocar aqueles hinos, minha missão era apenas pegar o tom. Então eu ia lá, pegava o tom, achava o tom da pessoa e tal. Às vezes a pessoa dava o tom, né? Tinha uns que davam o tom, mas dificilmente, às vezes tinha que pegar o tom. Então a hora que eu achava lá o tom que encaixava na voz da pessoa, o que eu precisava fazer? Simplesmente eu olhava ali na harpa e seguia os graus. Então se eu tô no sol, por exemplo aqui nessa música aqui, né? Se eu tô aqui, ó, o tom original ali tá Ré, mas se eu quiser tocar em sol, né? Fica muito alto, vamos pegar em Ré mesmo. Então eu tô aqui em Ré. Aí vai pro quinto grau. Quando Deus te chama, vem quando Deus te chama e tu sente seu amor. O tom aqui, gente, eu sou horrível pra pegar no tom, né? Pra cantar, né? Mas vamos dizer, vem quando Deus te chama e tu sente seu amor, pois do céu poder derrama pra salvar o pecado. Olha lá, quarto grau. Venha a Deus, a Jesus, entregar seu coração. Quatro. E terás sua luz, a perfeita salvação. Então, a missão é apenas o quê? Pegar o tom, porque depois você simplesmente segue os graus da harmonia daquela música. E eu comecei a fazer isso. Vários e vários hinos, comecei a fazer isso. E aí eu comecei a perceber o quê? Que vários e vários hinos possuíam a mesma sequência harmônica.
E aí meu ouvido começou a decorar melhor. E aí muitas vezes a pessoa começava a cantar, eu já reconhecia, não a letra, mas reconhecia a cadência, a progressão de acordes que estava sendo utilizados. E aí eu já começava de cabeça a tocar, né, de ouvido. Ou seja, estava tocando aqui, eu já começava a sentir as sensações, a diferença de um intervalo para o outro. Eu já começava a ter essa percepção do que ia acontecer quando eu mudasse do primeiro grau para o quinto grau. Eu já conseguia ter uma percepção do que ia acontecer no quinto grau, qual era a sensação do quinto grau. E aí fui desenvolvendo os graus musicais, alguns macetes, né, algumas metodologias com relação a esses graus, entendendo as funções harmônicas, treinando, praticando, mas enfim, isso me ajudou demais a dominar os hinos da harpa cristã, tá? Você fazer esse tipo de anotação aqui, ó, é sensacional, tá? Como eu disse, esse tipo de coisa eu fazia antes, né, na harpa, na minha própria harpa, a minha harpa com a letra. Depois eu fiz na harpa cifrada também, né, entendeu? Para você tocar apenas usando os graus. E aí com o tempo eu desenvolvi esse material, ó, olha só, que eu chamo de a harpa cristã MCG, ou seja, uma harpa cifrada em graus. Então olha só, uma harpa cifrada em graus. O músico não precisa ficar olhando nas cifras e também não precisa ficar quebrando a cabeça lembrando qual é a sequência e tudo mais. Mesmo se for um hino que você não conheça, você vai conseguir tocar apenas usando os graus. Esse foi um material que eu preparei para os nossos alunos de mentoria, nossos alunos particulares, nossos alunos dos nossos cursos. Então é uma ferramenta que, além de te preparar, te dar essa oportunidade de tocar instantaneamente os hinos da harpa na sua igreja e etc., também é uma ferramenta para você treinar a sua percepção musical. Porque imagina você pegar ali vários e vários daqueles hinos com os graus e você começar a tocar os hinos prestando atenção nos graus, nas sensações, nas movimentações dos graus. Seu ouvido musical vai começar a se acostumar com essas progressões, com essas cadências. Você vai começar a relacionar a música com aqueles graus e você vai começando a dominar esses graus, de maneira que vai chegar um período que você vai começar a ouvir uma música e já começar a entender quais são os graus que está acontecendo ali. Tudo isso é possível através desse treinamento, através dos graus, né? E essa harpa cristã MCG é uma ferramenta poderosa para você que tem vontade de fazer isso. Olha só, então, aqui não tem todos os hinos da harpa. Tem aproximadamente 116, se não me falha a memória. Atualizado tem 116 hinos, os mais usados, os mais tocados, os mais cantados nas igrejas evangélicas. Guilherme, como que eu faço para eu ter acesso a isso? É de graça? Não, não é de graça, tá? Eu preparei esse material, foram longos dias digitando cada hino, conferindo os graus usados na harmonia de cada hino e digitalizando tudo isso. Então, não é de graça, mas também não é nada, nenhuma grande barreira para você. Se você está aqui assistindo com um aparelho, telefone, computador, acesso à internet, tenho certeza que o custo desse material não é nada assim, nenhuma grande barreira para você, tá? Inclusive eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para você que quer adquirir uma harpa dessa também. Então você que quer ter um exemplar desse para você baixar no seu celular, no seu tablet, computador, etc. Você pode estar levando, né, para sua igreja no celular e usando isso daqui, tá? Para quem adquire aqui através do canal Harpa Cristã, você vai levar junto algumas videoaulas bônus te explicando como usar esse material da melhor maneira, te ensinando como visualizar o campo harmônico por graus, para que você possa bater o olho nessa harpa cristã e tocar apenas usando os graus, sem ficar pensando em acordes e tudo mais, apenas com graus. Então é assim uma ferramenta sensacional para você que quer dominar os hinos da harpa cristã. Beleza? Então, ó, nós estamos chegando no final desse vídeo e eu já te expliquei até aqui, né, alguns macetes que eu mesmo fiz, tá? Que me ajudou a dominar, né, essa arte de tocar violão de ouvido. E eu garanto para vocês que os hinos da harpa cristã foram um dos mais responsáveis para me ajudar nessa jornada, tá? De coração tô falando para vocês, os hinos da harpa
foi o que mais me ajudou a desenvolver a percepção musical, tá? Foi o que mais me ajudou. Como eu já disse, harmonias muito bem trabalhadas, tá? Com várias diversificações ali, então me ajudou demais. Então, se você quer, né, ir para um próximo nível, parar de ficar tocando só com 3, 4 acordes e ainda com cifras, esse material pode levar a sua harmonia, sua técnica no violão para o próximo nível, tá? Para você adquirir é muito simples, um preço simbólico, tá, gente? Clica no link aqui abaixo, preenche lá a sua inscrição e no mesmo momento esse material é enviado para você baixar, para você imprimir, fazer o que você quiser, beleza? Comenta aqui o que você achou dessa metodologia, o que você achou de tudo isso. Se você não quiser comprar por cristã, não tem problema nenhum, você pode fazer isso manualmente, como eu fiz também. Obviamente eu não fiz em tantos hinos assim, foi em apenas alguns, né? Mas aqui nesse material mais completo a gente teve esse empenho por longos dias de preparar todos esses aí para você, né? Mais de 100, para que você possa ter esse guia aí para te ajudar no seu ministério aí de tocar violão na igreja, beleza? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Confere aqui, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Fui!